Tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre verbo to be, que é o verbo mais importante aí quando a gente fala de inglês, porque ele é uma das bases de locuções verbais que nós temos, né, aqui na nossa gramática. Mas, né, falar de importância dele é exatamente porque ele pode vir como um verbo principal, mas ele também pode vir com como um verbo auxiliar. Quando a gente está falando de verbo auxiliar no inglês, a gente está falando de um tipo verbal muito importante, que são os continuous, mas isso aí é papo para as próximas aulas. Aqui nós temos, além de ser muito importante, ele também é bem tranquilo de se aprender. Conjugar verbo to be é bem tranquilo, até mesmo porque vocês provavelmente já viram isso várias vezes na vida de vocês. Como que eu conjugo o verbo to be? O verbo to be, assim como todos os outros verbos, eles são, né, ele basicamente tem que estar conjugado de acordo com o sujeito. Então aqui eu tenho o meu sujeito, né, os pronomes pessoais sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they. E aí, como que a gente conjuga? O que acontece? O verbo to be, ele é um verbo especial, tá? Então, ele não segue o padrão de conjugação dos outros verbos. Ele vai se conjugar da maneira dele. Então, o que a gente tem? I am, you, are, he, she, it, is. Então, vocês vão perceber aí que a terceira pessoa é igual. We are, you are, they are. Então, as mudanças só acontecem de três formas. I am, he, she, it, is, né? E aí, we are, you are, they are. Bem, a gente pode também ter a forma contraída dele, tá? Então, I'm, your, he, she's, it. Então, isso aqui é a forma conjugada. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a forma contraída, a forma contraída dele, ele também pode ser a contração de outras formas verbais. Por exemplo, aqui eu tenho she is, mas também poderia ser she has, tá? Então, as mudanças de entendimento vai vir com o contexto. Então, temos aí am impressed, lembrando que o verbo to be é o verbo de ligação mais importante que a gente tem no inglês, e a gente sabe aí que os verbos de ligação, eles introduzem em adjetivos, ou seja, predicativos. A forma negativa, gente, é só eu introduzir um not do lado do verbo to be, tá? Então, I am not, you are not, he is not. E no caso, a gente tem as formas contraídas também, tá? Que é I'm not, you aren't, he isn't. O que a gente pode perceber aqui? Aqui, nesse caso, basicamente, contraímos, na verdade, o verbo to be com o not, com exceção do am, tá? Então, I am not, I'm not, e aí, no caso, are not, contração aren't, is not, contração isn't. Bem tranquilo, tá? Então, basicamente, as formas não contraídas e as formas contraídas. I am not a student, I'm not your student, tá? I am a teacher, I'm not a teacher. Então, é assim que eu faço, né, a negativa. Já para botar na interrogativa, a gente vai aprender sempre que na hora que eu quiser colocar uma negativa, é só eu colocar um verbo auxiliar em frente desse sujeito. Só que no caso aqui, mesmo como verbo principal, o verbo to be sempre vai vir em frente do sujeito para fazer a interrogação, tá? Então, no caso, se eu quiser fazer uma pergunta, se eu tiver uma estrutura interrogativa, é só eu colocar o verbo to be em frente do sujeito. I am your student, eu sou sua aluna. Ou eu poderia falar assim, are you a teacher? Você é uma aluna? How are you? Who are you? Olha quantas vezes, né, eu tenho que fazer uma interrogativa e o verbo to be vem em frente do sujeito. Tranquilo. Então, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, tá? Tranquilão. Quando a gente está querendo colocar o verbo to be no presente, tá? Então, aquilo ali que eu mostrei para vocês é a forma do simple present. E aí, agora, a gente tem o simple past, né? Colocar o verbo to be no passado. Então, lembrando, o verbo to be, ser ou estar, ele também pode vir no passado. Então, quando eu falo eu sou, você é, ela está, nós estamos, tudo isso é utilizado com verbo to be. Mas quando a gente quer falar nós estávamos, nós éramos, a gente utiliza dessa forma. Vamos lá entender um pouquinho como é que a gente faz. Todas as pessoas, uma dica para vocês, todas as pessoas que for
singular, a gente vai usar was. Então, I was a student, tá? E sempre quando eu tiver uma frase, né, um sujeito que esteja no plural, a gente vai botar were. Então, só são duas formas, was and were, tá? Lembrando que mesmo o you, que é a segunda pessoa, né, do singular, mesmo ele sendo do singular, ele é o único caso que aí eu vou botar o were, porque ele vai, na verdade, obedecer ao fato dele ser também a segunda pessoa do plural, tá? É a única diferença, então tranquilo. Assim como acontece com os moral verbs, né, a forma negativa e a forma interrogativa dos verbos to be não são formados com o uso dos verbos auxiliares do e does, e ele tem a sua própria conjugação. E a gente vai ver que isso também, né, acontece aqui no past. Quando a gente tiver que colocar no past, é só eu colocar o not do lado do verbo to be. Igualzinho a gente tinha feito no simple present. Então, I was not. You were not, tá? Lembrando que existe também a contração, a forma contraída. Se eu for contrair, né, were not, vai ficar weren't. Was not, wasn't. Tudo bem? Basicamente, quando a gente quiser colocar na interrogação, né, numa estrutura interrogativa, mesma coisa do simple present. É só eu jogar o verbo to be conjugado de acordo com o sujeito para frente desse sujeito, tá? Então, se no presente eu tinha am I, agora eu vou ter was I. Se antes eu tinha are you, agora eu vou ter were you, tá? Tranquilo. E aí você continua a frase. A gente vai perceber que quando a gente aprendeu os contínuos, na qual o verbo to be ele não vai ser mais verbo principal, e sim verbo auxiliar, a gente ainda vai manter, tá, essa estrutura. Bem tranquilo. No caso aqui, né, um outro verbo que é derivado do verbo to be, ele é bem parecido com o verbo to be, é o verbo there be, tá, gente? O verbo, ele é esses dois, there be, tá? No caso, eu sei que a palavra there significa uma coisa em inglês, a palavra be significa outra coisa, mas juntas, ela se refere ao verbo existir. E aí, no caso, muitas vezes no português a gente usa o verbo existir com a ideia de ter, né? E aí, no caso aqui, a gente não vai poder utilizar no inglês o verbo existir com a noção de ter, tá? Porque muitas vezes a gente usa have e aí tá errado, tá? Então, no português eu posso falar, tem 10 pessoas aqui, mas não é ter de posse, né? Que no inglês a gente só tem esse ter de posse. A gente vai ter que usar pro tem 10 pessoas aqui, o verbo there be. Vamos aprender a conjugar esse verbo. O verbo there be, ele nada mais é do que o verbo existir, e a gente sempre vai ter que ver se próximo a ele tem um substantivo no singular ou se próximo a ele tem um substantivo no plural. No simple present, a gente vai ter o there is e o there are, tá? Então, there is quando eu tiver um substantivo no singular, there are quando eu tiver um substantivo no plural. Exemplo, there are many people in China. There are many people in China. People é uma palavra no substantivo, tá? No plural, um substantivo no plural. Se é um substantivo no plural, eu vou ter que usar there are. Então, there is, there are. E aí, como eu coloco na negativa? A mesma ideia que a gente aprendeu do verbo to be. É só colocar a parte do to be na negação, tá? Na negativa. Então, there is not, there are not. E na hora de eu colocar a interrogativa? É só eu trazer o verbo to be, não para frente do sujeito, mas para frente do there. Então, are there, is there, ok? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o simple present. E aí, como que eu faço para colocar no simple past? No simple past é tranquilo, a gente só vai trocar a parte do to be. Por isso que vocês aprendem verbo to be antes de aprender o there be. Porque sabendo conjugar bem um, vocês vão saber conjugar bem outro. Então, there is, aqui no caso, vai ficar there was. E a mesma coisa, vai introduzir um substantivo do singular. There are vai ficar there were, tá? Então, também vai introduzir um substantivo no plural. E isso também se eu tiver que usar no futuro, tá? Então, se eu tiver que usar no futuro, eu também vou poder utilizar will be, e aí no present perfect ou no past perfect has been. Então, coloquei aqui para vocês como que a gente faz, né, essa estrutura do verbo existir. Então, there is a boy.
There are many people. Sempre vendo, sempre analisando o substantivo que está ali. Se estiver no singular, eu vou botar o verbo to be, a parte do to be, no singular. Se estiver no plural, no plural. Bem, esses verbos, eles são importantes para a gente no inglês, tá? Então, significa que eles são base para muita coisa quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está estudando, quando a gente está lendo um texto em inglês, ok? E falando de verbos, né, a gente tem que introduzir aí, essa parte que é a principal parte gramatical que nós temos nos editais. E aí a gente vai iniciar, então, falando dos modos. Por que eu falo de modos? Porque todos os verbos, eles podem ser classificados, conjugados dentro de um tempo verbal. Mas existem os modos, né, na qual eles estão sendo conjugados ou não conjugados. Quais são os 4 principais modos que nós temos no inglês? A gente tem basicamente o indicativo, o imperativo, o subjuntivo e o infinitivo. Vamos lá entender como que é cada um. Quando eu tenho um indicativo, é quando eu tenho um verbo conjugado. Ele vai indicar um fato e ele está ali também de acordo com o tempo verbal. Então, quando eu falo Oliver cannot speak English, isso está conjugado, porque tem um sujeito ali. A gente está utilizando o verbo dentro de um tempo verbal. Assim como se eu fizesse, né, do you work? E aí, é por isso que sempre no indicativo a gente tem as estruturas afirmativas, negativas e interrogativas, tá? Então, se você tiver que fazer um exercício e lá tiver, coloque um modo, vê se aquele verbo está conjugado. Se ele está conjugado, ele está no modo indicativo, tá? Mas a gente também tem que analisar os outros modos. Por quê? No modo imperativo, o verbo também está conjugado, mas aí ele está dando uma ordem, está dando um conselho muito enfático. Tá? Então, sempre quando eu tiver um verbo que tem essa ideia de conselho, de advice, né? Tem uma ideia de mandar, de ser uma ordem, a gente está no verbo do imperativo. Sendo que o verbo no imperativo, ele tem uma singularidade muito importante. A gente não vai ver de cara, né, marcado no texto, o sujeito. Não existe sujeito oculto no inglês. Porém, quando a gente está no modo indicativo, a gente está numa forma... não numa forma indicativa, mas numa forma imperativa, que eu estou dando uma ordem, esse sujeito ele não está aparecendo, tá? Então, eu sempre vou ver assim, look out, please don't talk in lesson, shut the door. Não está mostrando aqui pra gente qual é o sujeito da frase, mas a gente sabe, é you, tá? Então, nesse caso aqui, pra gente em português, a gente falaria assim, nossa, sujeito oculto, tá? Apesar de em inglês a gente não ter, né, essa ideia de sujeito oculto, aqui ele não aparece, mas a gente sabe claramente qual é o sujeito, é you sempre, tá? Tanto que você vai ter que conjugar o verbo de acordo com you, tá? Então, o verbo está conjugado, mas é uma ordem, é um conselho, tá? É um conselho muito enfático, então eu não preciso mostrar o sujeito aqui, porque a gente já está com ele bem marcado. Então, sempre quando pedido, conselho, comando, a gente usa o imperativo. Subjuntivo. O subjuntivo, ele fala muito de condicionais, de orações que dependem, orações que podem ou não acontecer, orações que são irreais, né, que são desejo. E muitas vezes ela vai começar com a conjunção condicional if, né, ela vai começar com aquele se. Então, if I were rich, I would buy a sport car. Se eu fosse rico, tá? We might find her ring if you were to look hard enough. If you were, tá? Então, é assim que a gente vê o subjuntivo. O subjuntivo, ele é estudado muito dentro das orações condicionais, tá? Então, sim, nós temos orações condicionais. São 4 orações condicionais dentro do inglês, tá? Mas, no caso aqui, a gente só tem que entender realmente qual é a ideia que o subjuntivo nos traz. Infinitivo, o infinitivo é a forma do verbo não conjugado, tá? Então, quando a gente está ali com amar, beber, rir, por, todos os verbos que terminam com ar, ir, or, ou seja, eles não estão conjugados de acordo com o sujeito, a gente fala que aquele modo é o modo infinitivo. E muitas vezes, né, esse verbo, ele vai ser introduzido por meio de um to. Então, como é o verbo beber, né, é to drink, dançar, to dance, tá? Não pode esquecer esse to. 90% das vezes, esse to, ele é marcador aí
de infinitivo em frente de um verbo. Ele não é uma preposição com um significado. Os outros 10% são os verbos, por exemplo, os verbos modais ou os verbos, né, que estão em posição de sujeito, que aí vem em outro modo, vem em modo gerúndio. Esses são os principais modos que nós temos. A gente acabou de ver também como se conjuga o verbo to be tanto no presente quanto no passado, além do verbo there be. Até a próxima, gente!